Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $41.600. Bitcoin que continua a queda e chega a testar abaixo dos 41k. Agora nós estamos bem próximos a esse fundo e meu objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e onde teremos boas oportunidades de novas acumulações. As instituições estão muito claramente tentando segurar um ponto e acumular nele. Eu quero te mostrar no vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje a gente vai começar no diário aqui, falando um pouco mais do longo prazo, né, e a importância do suporte dos $40 mil. A gente também vai falar hoje aqui sobre a nossa dominância e sobre o nosso S&P 500, né, que está continuando aí a queda. Vamos discutir sobre tudo isso e também fazer uma análise de sentimento avançada para vocês. Vamos falar do nosso long short rate ou do nosso CVD, o que está acontecendo aqui nas últimas horas, quais oportunidades nós tivemos aqui na madrugada e algumas horas atrás. E também vamos falar onde as instituições estão tentando acumular, está se desenhando uma potencial armadilha na região dos 40, a gente vai discutir tudo isso, tá? Mas antes de começar, queria deixar um recado rápido com vocês. Se vocês não sabem, a gente utiliza a Binance para fazer as nossas operações, tanto no spot quanto nos futuros. Então, se você ainda não conhece a maior corretora do mundo, fortemente recomendo que você crie sua conta usando os dois primeiros links da descrição. No primeiro, 20% de desconto nas suas taxas no spot. No segundo, 10% de desconto nas taxas dos futuros. Se vai operar os futuros, veja as playlists do canal. Quer dizer, é para todo mundo ver essas playlists. Eu acho que são muito importantes para você entender o que nós estamos fazendo aqui no dia a dia. Tranquilo? Vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então no diário. Eu acho importante a gente lembrar, né, que essa região dos $40 mil é uma região que o preço por diversas vezes parou, né? E até por isso a gente tem um suporte, não só psicológico, mas um suporte realmente importante nessa região. Se a gente perdê-la, a gente pode buscar suportes mais abaixo aqui, suportes lá do anual, né, dos últimos 13 meses ou mais. Eu olharia mais ou menos ali a partir dos $37 mil até os 30 como uma nova zona de acumulação, tá? No momento, eu enxergo que a gente tem uma boa probabilidade de pelo menos dar uma segurada próxima dos $40 mil e voltar a subir. Por quê? Primeiramente porque a gente já caiu bastante, né? A gente já está um pouco esticado aqui. E depois, porque eu imagino fortemente que a gente vai ter muitas ordens de stop e muitas pessoas sendo liquidadas nessa região. Por que eu não posso afirmar para vocês que a gente vai bater aqui e vai voltar? Porque, basicamente, eu não sei o futuro. E a cada dia que passa, eu acredito menos em análises preditivas, no sentido, nós vamos bater nos 40 e vamos nos 80. Não. Por quê? Porque quando a gente tem análise de sentimento, a gente esquece essas previsões de futuro e a gente se foca no presente. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar o que vai acontecer quando o preço e se o preço romper esses $40 mil. Se tiver muita liquidez ali, se muitas pessoas forem estopadas, liquidadas, muitas pessoas venderem no fundo, provavelmente a gente pode formar uma armadilha e o preço voltar a subir a partir dali. Mas, se a gente tem um rompimento, igual a gente fez aqui dos $45 mil, né, indo direto para os 42 e fechando lá embaixo, provavelmente a gente vem mais queda e vamos ver o preço aí em 37 até mais abaixo, tá bom? Então, por isso que vocês nunca me veem aqui ditar o futuro para vocês, né? Eu sempre interpreto os dados do presente e passo as probabilidades e o que eu estou fazendo nesse presente, tá bom? Eu acho importante deixar isso bem claro, porque muitos dos comentários aqui, algumas críticas, são no sentido, pode subir ou pode cair, então, se só pudesse subir ou só pudesse cair, não tinha motivo para a gente trabalhar tanto e tentar estimar as probabilidades. E eu entendo, né, que quando a gente começa no mercado, a gente quer como se fosse uma receita de bolo, né? A gente quer um indicador que nos mostre o futuro, a gente quer um analista que nos fale exatamente o que vai acontecer. E vocês não vão encontrar isso aqui, e spoiler, vocês não vão encontrar isso em nenhum lugar, em nenhum indicador, tá? Porque nenhum indicador funciona assim. O que os indicadores te dão são probabilidades, e o mercado ele é sempre regido por essas probabilidades.
Caso você não entenda isso, você vai sofrer um pouco, tá? Porque você vai acreditar em vários indicadores milagrosos até você perceber que não existe milagre algum. O que existe são probabilidades e quando você consegue encaixar uma estratégia que te dá as probabilidades a seu favor, você vai começar a ganhar. Enquanto você quiser previsão de futuro, enquanto você acreditar em indicador milagroso ou em análise milagrosa, cara, você vai sofrer, viu? Eu falo isso porque eu vim da escola da análise das finanças, da análise técnica, e eu já acreditei em muitos indicadores em 2016, em 2017, até perceber que realmente o que a gente precisa não é um indicador milagroso, mas uma estratégia vencedora. Bom? E continuando aqui, né, a gente pode entender que a gente vai analisar os indicadores no momento desse rompimento, se ele acontecer. Se for com muita liquidação, como eu disse, a gente vai acumular pra cacete aqui, acreditando numa potencial armadilha. Tranquilo? Continuando aqui, indo para o 4 horas, eu acho que a gente tem um bom exemplo, né, de por que os rompimentos de zonas onde a gente consolida são importantes. Então vamos voltar para a tela aqui. Como vocês podem ver, quando a gente rompe essa região aqui, muito claramente ela já se transformou numa resistência, né? E repara o que acontece quando a gente, por exemplo, vai no 1 hora e chega mais próximo aqui. A nossa última consolidação aí ontem. O preço ficou aqui e ficou parando, né, na região dos 42.500, inclusive uma boa região para colocar o stop, né? Quando o preço rompe essa região e volta aqui, o que acontece? Ela se transforma numa resistência. Porque, infelizmente, muitas pessoas acabam comprando aqui e não colocando os stops. Então, quando o preço volta no 0 a 0 no lucrinho delas, elas tentam sair aqui, criando uma oferta que dificilmente deixa o preço conseguir subir. Então, pensa que os suportes e as resistências do mercado existem só por causa dos erros das pessoas. E são justamente essas pessoas, esses 95% que mais erram, que dão as oportunidades no mercado para a gente. Então, o primeiro passo, antes de você estudar estratégias e tal, é você estudar e entender como você não pode ser um desses 95%. E isso começa no gerenciamento de risco. Começa em colocar stop. Começa a entender uma gestão de patrimônio de capital responsável. Depois você vai para a análise de sentimento. Mas antes, foca no gerenciamento de risco. E aqui nas playlists, não deixe de assistir, tem vídeos muito bons falando justamente sobre esse gerenciamento, tá? Então depois que você acabar aqui, não deixa de dar uma olhada lá. O que a gente tem aqui no 1 hora? A gente tem muito claramente uma resistência nessa região a partir aqui dos 42.500 dólares, tá? Ultrapassá-la seria bem interessante para a gente começar a acreditar um pouquinho mais aí no Bitcoin. Vou deixar aqui entre os 42.500 dólares e esses topinhos que a gente deixou aqui e não conseguiu fechar acima, os 43.500. Eu acho que se passar daqui, provavelmente a gente pode olhar para um reteste dessa nossa região, tração do Fibonacci a partir desses 47. A partir daí a gente pode olhar, quem sabe, pelo preço indo ali nos 44, 45. Caras, aqui pode ser a nossa grande decisão aí para o Bitcoin para os próximos meses, tá bom? Mas antes, a gente precisa demonstrar essa força e romper isso aqui, tranquilo? Com atenção a essa resistência, para mim é zona de distribuição, tá? A gente acabou distribuindo um pouco aqui essas duas pernadas que a gente teve, uma de madrugada, acordamos desesperado com a sirene do Tap Trader, e outra aqui, né, quando a gente teve nesse esquema aqui às 10 horas da manhã. Então vamos ficar de olho e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas potenciais distribuições e distribuições que aconteceram quando a gente for fazer a análise de sentimento, tá? Mas a análise técnica é isso. Além disso, a gente pode obviamente destacar aqui esses fundos, primeiramente dos 41.400, seria muito ruim o preço perder essa região, e também a região um pouco mais abaixo aqui dos 40.900 dólares, tá? Na minha visão, a gente teve oportunidade de acumulação para os dois lados agora, mas se a gente voltar a cair aqui, eu só vou acumular novamente em novas quedas com novas liquidações abaixo do fundo, quem sabe até mesmo nessa potencial armadilha que a gente vê abaixo dos 49, abaixo dos 39.000 dólares aí. Nossa, deve ter stop demais aqui. E quando começar a entrar aqui, as liquidações talvez seja a grande oportunidade que a gente possa ter aí para as próximas semanas, tá bom? Mas não vamos prever o futuro, vamos analisar o presente e se isso acontecer, a gente vai aparecer aqui para atualizar vocês, tranquilo?
Continuando e saindo aqui da nossa análise técnica, indo do Bitcoin, indo para uma análise do S&P 500, a gente muito claramente vê um S&P 500 tentando segurar o fundo aqui dessa região dos 4.670. Se perder esse fundo, galera, provavelmente vem lenha no Bitcoin, provavelmente veremos o Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares, tá? Essa correlação, infelizmente, ainda está acontecendo. Em compensação, se a gente começa a demonstrar força e subir em V aqui, como a gente já fez várias vezes, seria lindo, né? Se a gente faz algo assim. Tá? Aí eu acredito que o Bitcoin deve demonstrar força junto com o S&P 500, pelo menos para ir buscar as retrações e buscar aquela região dos 45, tranquilo? Outro ponto aqui que a gente pode ver que está melhorando é a nossa dominância. Tá? A nossa dominância, como vocês podem ver, está subindo aqui desde o nosso fundo, próximo dos 39%, já está acima dos 40%. Isso é bom, mas claramente não denota para a gente que o otimismo no mercado acabou, né? Quando que normalmente o otimismo no mercado acaba? Nos apocalipses. Por quê? Porque nos apocalipses não somente a gente tem muita queda, mas a gente tem as pessoas correndo para o Bitcoin. Tá? Então, por exemplo, a gente teve... Vamos pegar um apocalipse aqui que vocês vão lembrar. Lá em 17 de maio, né, quando a gente teve a queda até os 29 mil dólares, olha o que a dominância fez. Ela sai dos 39% e ela chega dos 48%. Galera, esse foi o maior apocalipse que a gente teve no ano, né? E quando a dominância faz isso aqui, quem estava lá em maio, 19 de maio, vai lembrar, as altcoins estavam caindo 70%, 60%, 50%. Tá? São dias de grandes oportunidades, mas a gente só vai conseguir aproveitar essas oportunidades se a gente tiver uma estratégia e tiver caixa para aproveitá-las, tá? Por que eu acho que é importante a gente ainda manter bastante caixa? Porque o apocalipse ainda não aconteceu, parece, tá? O nosso long short ratio aqui, desculpe, o nosso open interest aqui continua extremamente elevado, tá? Como vocês podem ver aqui, pegando numa hora, a gente está num patamar aqui dos 78 mil bitcoins, muito alto, tá? Tá bom que a máxima foi nos 83, mas 78 é muito alto. Em apocalipses, normalmente, a gente tem uma queda significativa. Se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo que a gente estava dando lá de maio, olha só. Foi aqui. A gente teve uma queda de 45 mil para 23 mil, ou seja, quase metade dos contratos do mercado vazando. Então, aqui não me parece o apocalipse ainda. Isso não quer dizer que vai acontecer, tá? Só quer dizer que ainda tem o risco de acontecer. Então, você ainda precisa, na minha visão, manter caixa para comprar caso esse apocalipse aconteça. Afinal, quando a gente estava aqui, a gente estava mais ou menos nessa região, né? Dos 42 e foi até os 30. E a gente tinha caixa para comprar até lá. Eu vou continuar tendo. Então, se a gente for até os 30 direto, que eu acho extremamente improvável, mas se acontecer, eu vou ter caixa para comprar. Essa é a minha estratégia, você pode pensar na sua aí também, tranquilo? Continuando, para finalizar aqui a análise de hoje, vamos voltar para a tela e vamos falar um pouco mais do Price Action. No Price Action, a gente pode entender que a gente teve oportunidades de acumulação e distribuição bem claras aí nas últimas horas, digamos assim, né? Vamos lá. Primeiramente, a gente pode destacar que a gente sim teve oportunidades boas de acumulação, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês, de acumulação quando o preço foi ali, primeiramente, nos 41.500, depois abaixo dos 41 mil dólares. Olha as liquidações, olha as vendas a mercado. É aqui que você quer comprar, bicho. É isso aqui. É claro que você não vai comprar tudo nesse fundo, é impossível. Você vai comprando à medida que for liquidando. Bom, essa é a nossa estratégia para acumular, né? Mas não é uma estratégia que a gente vai alavancar aqui, fazer um trade. Não, é uma estratégia para acumular, tá? Igual muita gente faz DCA, igual muita gente acaba comprando quando está em medo. A gente compra com um conjunto de fatores e um deles são essas liquidações e vendas a mercado. Tá bom? Então a gente teve sim oportunidades de compra, na minha visão, ainda mais quando a gente olha, por exemplo, o nosso Trading Light. A gente vai olhar também daqui a pouquinho, tá? Olha como que estava aqui nesse momento, né? A gente até fez uma live lá para os alunos, a gente realmente constatou que aqui era um bom ponto de acumulação. Tinha 500 bitcoins nos 41, tinha 440 nos 40.600, tinha mais uns 300 aqui, se eu não me engano, nos 40.500, tinha mais ali nos 40, ou seja, se você comprar aqui, você está meio protegido por essas baleias, sacou? E neste momento, olha só, a gente não tem mais isso. E é justamente por isso, se voltar aqui, eu não vou comprar mais nessa região. Eu vou esperar para novas liquidações, quem sabe lá mais próximo dos 40 mil dólares.
entendeu? Normalmente é assim, né? As instituições elas acumulam, distribuem, depois mandam ao mercado de novo para acumular, distribuir, o ciclo da vida quase, né? Muitas pessoas acabam não sobrevivendo, infelizmente. Mas vamos lá. Então, a gente teve boas oportunidades de acumulação aqui, claramente. E as oportunidades de distribuição? Galera, algumas, tá? Primeiro, eu acho que talvez aqui, ó, quando a gente liquidou $1 milhão, seria um primeiro ponto para distribuir. Eu estava dormindo, então acabei não distribuindo, dei sorte aqui. Acho que teria vendido um pouco nessa região próxima dos 42. Mas sem dúvidas, esta aqui foi a grande oportunidade de distribuição, tá bom? Eu estava com um alerta ali mais ou menos uns $42.500. Eu acordei, quando eu cheguei, já tinha voltado aqui para esses 42.500, 42.600. E aqui, cara, quando você vê muita liquidação assim e 184 milhões de compra a mercado, esse é o seu momento de brilhar e distribuir tudo que você acumulou aqui. E aí, galera, independe se o seu preço médio está lá em cima, isso independe, tá? O que você precisa é seguir uma estratégia. Essa estratégia não pode se ancorar no seu preço médio, tá bom? Senão você perde oportunidades de distribuir, como foi aqui, muito clara, e como também foi aqui, na minha visão. Olha a liquidação, olha as compras a mercado aqui. Tranquilo? Então, é importante a gente entender isso, porque se a gente tem uma visão mais ativa das nossas posições, a gente consegue cada vez mais ir melhorando o preço médio. A primeira compra que eu fiz nessa queda foi mais ou menos nos 44. Agora meu preço médio já está tipo nos 42. Então a gente tem que ir fazendo essas movimentações para ir melhorando o nosso preço médio. Então a gente vende onde as pessoas estão sendo liquidadas e a gente compra também onde elas estão sendo liquidadas. Olha o que acontece quando a gente tem essa nossa queda aqui. Foi muito também por causa do S&P, na minha visão. Mas a gente já volta aqui, já começa a ter muita liquidação e muita gente vendendo. Então o que você faz? Você vende aqui e compra aqui em poucos minutos. E isso faz o seu preço médio ir caindo. E você... Na verdade, a questão do preço médio, eu acho, o mais importante não é nem ele ser um preço médio baixo para você comprar Bitcoin no longo prazo, não. Eu acho que o mais importante você ter um preço médio próximo é você ter a tranquilidade para comprar mais quando novas oportunidades aparecerem. Porque se a gente vier aqui começar a romper os 39, os 40, com muita liquidação e tal, eu vou comprar. Por quê? Porque meu preço médio está próximo. Se meu preço médio estivesse muito distante, talvez eu ficaria com medo. Ah, não, já estou perdendo demais. Então, você ter uma visão mais ativa te permite ficar mais confortável. Porque você sabe, pela sua estratégia, que você vai aproveitar as oportunidades. Você não vai esperar o preço voltar no seu 0 a 0, não. Se liquidar agora aqui, bicho, eu vou vender. Tá? No meu preço médio, foda-se. Não importa. O que importa é você seguir uma estratégia simples. Quer dizer, não precisa ser simples igual a nossa, claramente não é muito simples, né? Mas quando você aprende, acaba virando. Mas uma estratégia que é replicável e mensurável ao longo do tempo, que faz você acertar mais do que você errar. Tá? Dessa maneira, você vai conseguir aproveitar as quedas fortes para acumular. E eu posso falar por todos da equipe aqui. Os dias de queda, sim, são os dias que a gente mais ganha. Por quê? Porque são os dias que as pessoas mais estão perdendo, mais estão vendendo errado, mais estão sendo liquidadas. Mas se é o dia que a gente mais ganha, quer dizer que é fácil? Não. Também são os dias onde a gente atura mais risco, onde a gente se expõe mais. Então, tudo no mercado é relação risco-retorno. Lembre-se disso. E com essa fala, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos fazer um resuminho final aqui do Bitcoin, que eu sei que vocês gostam. Eu acho que a gente já está numa potencial zona de distribuição aqui, próxima desses $42.500. Se romper esses 43.500, talvez a gente tenha esse pullback para ir testar mais próximo ali dos 44.500, 45, o que seria muito bom. Eu continuo na minha visão de distribuição à medida que a gente for liquidando. O ponto que for aqui eu vou distribuir, tá? De preferência mais próximo a esses 42.500, 43.500 e tal. Vamos distribuindo aqui. E se o preço surpreender e demonstrar força, romper com tudo para cima, a gente vai olhar para atuar a favor da nova tendência de alta que vai se formar. E talvez os 47, a gente discute se o preço começar a demonstrar essa força. Tranquilo, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Só para lembrar, um bom ponto aqui de acumulação na minha visão vai ser agora abaixo desses $41.000.
e abaixo ali dos 40, tá? Entre os 41 e os 39 eu vou estar de olho para acumular. Tranquilo? Desde que o sentimento permita. Então é isso, um forte abraço e até mais à noite. Antes de 9 horas tem vídeo. Até lá.